Mestre Yoda sempre foi um dos personagens mais interessantes e enigmáticos de Star Wars, não apenas pelo seu modo de falar peculiar, mas pela sua sabedoria e também, é claro, pelo fato de nós não sabermos as origens dele. Mas, no universo Star Wars, mesmo sem saber de tantos detalhes sobre sua origem, nós sabemos que ele é um personagem muito interessante e cativante. E vamos falar sobre Yoda Volume 2. Star Wars Yoda Volume 2 é o título de hoje dessa história que é muito emocionante no meu ponto de vista e muito interessante sobre esse personagem. E vamos falar um pouco mais sobre ele, claro, depois do like de vocês. Isso aí, use a força e deixe esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bota aí nos comentários. Vocês já leram esse quadrinho? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de Star Wars Yoda Volume 2. Esse personagem, no mínimo, ele é fantástico. Vamos começar pelo simples fato de que Yoda, ele, quando finaliza a sua vida dentro do universo de Star Wars, vamos botar assim, né? Ele estava ali com seus 900 anos. Né, em Dagobah. Então, quando a gente está na Alta República, ele estava com seus 700. Aqui, nessa história, nós estamos pegando Yoda relembrando certas partes de sua vida. E quando eu falo em certas partes, é porque, apesar dele ser bem idoso, ele não perdeu sua memória, ele mantém a lucidez ainda, sabe-se lá como, mas ele mantém a lucidez. E essa lucidez, tudo que ele relembra, são as experiências que ele precisa para tomar uma determinada decisão. Mas vamos lá. No final do volume 1, nós temos um certo personagem que é um Wookiee. E ele é um Jedi, assim, não é um Jedi, né? Ele é um Padawan ainda, um Youngling. Mas nem um Youngling, eu diria que ele já é bem mais velho. Então, ele já é um Padawan. E ele está junto com uma Trandoshana. Os Trandoshanos, eles têm essa má fama de serem vilões, né? Por causa de sua origem mais violenta, já que é um povo muito agressivo em sua grande maioria. Bossk, que é um dos personagens que aparece em Caçadores de Recompensas, é um Trandoshano e é um caçador de recompensas. E, bom, essa personagem, ela acaba deixando, meio que tendo uma rusga com esse Wookiee. E nós vemos ali um dos problemas da Ordem Jedi. Eles sempre diziam que eles não deveriam deixar o medo tomar conta. Mas foi por causa do medo que Zyphol Vias tomou a decisão que tomou, na verdade, do Conselho Jedi de ouvi-lo. Se o Conselho Jedi tivesse ouvido Zyphol Vias, boa parte das guerras clônicas teria sido diminuída ou até mesmo nem aconteceria. Porque um dos poderes do Zyphol Vias era a pré-cognição, ele conseguia ver o futuro através da força. Só que nem sempre essas imagens eram muito precisas. Às vezes eram, às vezes não. Então, certas coisas eram mais difíceis de se entender. E esse Wookiee tem essa habilidade. É uma habilidade bem difícil de encontrar. Até o momento, só que eu lembro, só tem 3 pessoas. O Zyphol Vias, esse Wookiee e o Anakin Skywalker. Então, nós temos 3 personagens importantes, né, de certo modo, a trabalhar esse aspecto da força. Mas por que eu estou falando desse assunto? Porque quando esse personagem ele toma uma certa atitude, ele, vamos dizer assim, ele meio que acaba influenciando a Trandoshana a seguir um caminho diferente. E esse caminho pode ser que tenha levado ela a um momento em que ela não se tornaria uma vilã, uma inimiga, mas pode ser que ela tenha se tornado.
Então, o futuro é sempre incerto, porque nós não sabemos as decisões que as pessoas vão tomar. Isso é sempre em constante mudança. Mas, em alguns casos, a Ordem Jedi, por medo do lado sombrio, acabava meio que colocando as pessoas que tinham essa habilidade como se tivesse, assim, ajudando elas a diminuir essa habilidade ou simplesmente meio que apagá-la, vamos botar assim, para que ela não tendesse ao lado sombrio. Porque a Ordem Jedi nesse período era absurdamente restrita. Muito mais do que já foi em muitas eras. Eles eram muito restritos, eles se restringiam muito, e isso acabou até mesmo ajudando na sua meio que destruição, através dos planos do Palpatine. E o Yoda, em seu exílio em Dagobah, ele vai relembrando situações como essa, situações com o Conde Dooku, que foi padawan dele, e como suas atitudes, que aparentemente eram nobres, não eram tão nobres assim, e ele não tinha reparado. Existem situações em que ele acaba ajudando Anakin Skywalker a se tornar mais confiante. Isso é o papel dele como mestre, como um professor. Mesmo para alguém que já era um jovem adulto, mas ele trata ainda, de certo modo, como um aprendiz, porque, convenhamos, enquanto estamos vivos, todos somos aprendizes, estamos aprendendo alguma coisa, podemos aprender alguma coisa. E o Obi-Wan? Gente, eu tô com o Obi-Wan na cabeça, mas é porque tem uma participação importante dele. Mas o Yoda, ele tem essas lembranças como uma forma de ajudá-lo a compreender o que ele passou e, ao mesmo tempo, desenvolver mais a persona dele naquele momento. Por quê? Essa história que nós estamos vendo é do Yoda já em Dagobah. Então, ele está ali usando esse tempo que ele está lá nesse exílio para se preparar, vamos botar assim, para poder melhorar, vamos colocar dessa forma, porque ele ainda está com muito sofrimento, ele sente muita culpa por ele ser o grão-mestre da Ordem Jedi, por ele ser um Jedi de tantos anos, que atuou em diversas batalhas, diversas fases da história da República. Ainda assim, ele perdeu, ele foi enganado, ele foi traído, e ele viu e sentiu a perda de muitas vidas. Então isso marcou muito ele. Assim como ele percebeu a derrota de Obi-Wan Kenobi para Darth Vader. Quer dizer, derrota, né? Vamos botar entre aspas. E isso também marcou ele. Por causa disso, nós estamos vendo esse Yoda pré-episódio 5. Tá? Isso aqui é uma história antes do episódio 5. Uma história antes dele treinar Luke Skywalker. Porque, convenhamos, um detalhe importante, Yoda não queria treinar Luke, porque ele era muito parecido com o pai. E realmente o Luke é muito parecido com o Anakin. Eles têm muito em comum. E talvez seja por isso, por essa coisa em comum, que o Anakin acabou ajudando... Anakin não, o Luke acabou ajudando o Anakin, que na época já era Vader, a voltar a ser Anakin. Mas essas lições que o Luke acaba aprendendo, ele descobre muito com o Yoda. Mas o Yoda precisava, assim, crescer. É estranho falar isso de um cara com 900 anos, mas ele precisava crescer, amadurecer mais um pouco, para ser não o mestre Jedi que ele foi durante a Alta República, nem mesmo a Era da República, mas o Jedi que ele precisava ser naquele momento para treinar a última esperança da galáxia,
a última esperança dos Jedi naquele momento, que era o Luke. Cara, essa história é muito legal, tem muitas lições. Os personagens que aparecem aqui, alguns nós vimos lá na primeira história, e o Yoda ensinou uma lição para ele. E essa lição foi a que trouxe o Yoda de volta e ajudou ele a melhorar. Cara, isso é muito, muito maneiro. Essa história foi escrita por Jody Houser e Mark Guggenheim e Kevin Scott. Kevin Scott já é um nome bem conhecido de Star Wars. A arte é do Luke Ross, Alessandro Miracolo e Ibrahim Robertson. Então, a gente tem aqui desenhistas diferentes, autores diferentes, mas com uma história muito coesa e que, na minha opinião, foi melhor que o volume 1 e uma das melhores histórias de Star Wars que eu li até agora. Do universo canon, eu diria que foi uma das melhores, porque trabalhou muito bem o psicológico, as emoções do Yoda. E lembrando que sim, Star Wars fala muito das emoções. Tanto aquelas que são boas, quanto as que são ruins. Todas elas estão ali, estão presentes, elas fazem parte da nossa vida e temos que aprender a lidar com elas. E Star Wars mexe muito com isso. Cara, foi muito legal esse quadrinho. Na minha opinião, eu li, cara, me saí satisfeito depois de ler esse quadrinho. Foi muito, muito bom mesmo. Fora o fato que nós temos capas variantes incríveis. Na minha opinião, excelentes. Não variantes, né? Na verdade são as capas do que seriam os capítulos, né? Cada capítulo tem a sua capinha ali. Cara, muito, muito legal. Muito legal mesmo. É legal você ver o Yoda sendo sempre aquele que dá boas lições para todos. E também que recebe lições, aprende com lições também. Mostra esse lado mais humilde do personagem. Cara, realmente fantástico. Fica a minha indicação para vocês de Yoda, tanto o volume 1 quanto o volume 2. Que olha, é muito, muito bom mesmo. Isso aqui é Star Wars puro, cara. Muito, muito maneiro. Fica a minha dica para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago aqui mais quadrinhos de Star Wars. Temos mais alguns ainda para ler nesse mês de novembro. Então, se inscrevam aqui no canal. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar sabendo quando esses vídeos vão sair. Deixe o seu like que ajuda muito a gente também. Estamos bem perto dos 1000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês para chegarmos lá. Comenta aí se vocês já leram esse quadrinho, o que vocês acharam também. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!